O Brasil, durante tanto tempo, não acompanharam sequer o mesmo ritmo, sabe, da América Latina, sabe, de todos os outros países de língua espanhola. Por que nós fomos submetidos a um atraso? Por que nós tínhamos universidade no mesmo tempo do Peru, da Bolívia, do Equador? E eu fico pensando, possivelmente as pessoas não tinham interesse de formar as pessoas mais pobres. Era mais fácil, a elite ia para Coimbra, ia para Stanford, ia para Sorbonne, ia para Harvard, ia para qualquer lugar, e o pobre está aí. O pobre, ele está predestinado, quando nascer, a gente já saber quem vai para a universidade e quem vai ficar relegado a um segundo plano. E foi com essa preocupação que no Brasil, Clisber, nós fizemos um programa que eu acho que é uma coisa de Deus, do nosso ministro da Educação, Fernando Haddad, que foi a criação do ProUni. A gente não tem dinheiro para fazer todas as universidades públicas que os nossos queridos estudantes reivindicam. Então, as universidades particulares deviam ao Estado. O que nós fizemos? Fizemos uma negociação para que as universidades particulares que devessem ao Estado trocassem a dívida por bolsa de estudos, para que a gente pudesse levar para a universidade pobres e meninos negros e negras de escola pública do Brasil. Já colocamos 1,5 milhão de jovens na universidade. A coisa mais importante, embaixadores, é que esses dias eu encontrei com o filho de um coveiro do cemitério dos pobres, lá em São Paulo. Porque vocês sabem que tem cemitério de pobre e cemitério de rico, né? Lá em São Paulo tem cemitério de rico que o túmulo é melhor do que a casa que mora os vivos pobres. Mas é assim. Assim caminha a humanidade. E a coisa mais fantástica é que o filho do coveiro do cemitério de São Paulo está estudando diplomacia. Ele vai ser diplomata. Ele vai ser essas pessoas de tão requinte tratamento, sabe? Uma coisa que jamais esperava. Então você tem no Brasil hoje o filho de pedreiro sendo engenheiro, filho de empregada doméstica sendo médica. Você tem diplomata negro, o que era uma coisa muito difícil no Brasil. Você começa a perceber que a sociedade, você tem índio fazendo universidade. Eu acho que nós colocamos mais negro nas universidades nesses últimos 12 anos do que em 500 anos de história do Brasil. 500 anos. Bem, depois nós resolvemos fazer uma outra coisa importante, que no Brasil tem um problema grave, que é o seguinte: o Brasil, a escola pública, no passado, era de grande qualidade, mas era para poucos. Se você for perceber, todo grande intelectual brasileiro estudou em escola pública. Todo. Agora não. De um tempo para cá, resolveram privatizar a educação. Só para vocês terem ideia, em São Paulo, que é o estado mais rico do Brasil, 85% dos estudantes em universidades estão em escolas privadas. E no Brasil, 65%. É por isso que nós começamos a fazer universidade. Já fizemos 18 universidades federais novas e 173 extensões universitárias espalhadas pelo país, para que a gente garanta a educação como oportunidade.
e tinha um programa de financiamento da educação, mas que não tinha avalista. Então o estudante ia no banco para fazer o seu crédito, aí perguntava: quem vai ser o avalista? E você sabe que muitas vezes, por melhor que seja o estudante, nem o pai quer ser avalista, sabe? Então nós assumimos a responsabilidade do Estado ser o avalista desse jovem que quer estudar. O Estado é o financiador, o Estado empresta o dinheiro, o Estado é o avalista. Então, durante o período que o jovem está estudando, se ele está estudando medicina, durante os 6 anos que ele estuda, ele não paga nada. Quando ele se forma, ele passa mais 6 anos sem pagar nada. Ele só vai pagar depois de 12 anos. Se ele for médico e for trabalhar na rede pública, ele está livre de pagamento. Se ele for professor e for dar aula na rede pública, ele para de pagar. Se ele for trabalhar na iniciativa privada, ele começa então a restituir aquilo que ele tomou emprestado. Tem gente que fala o seguinte, mas tem gente, professor Kleber, que fala o seguinte: mas isso é gasto. Isso pode criar dificuldade para o Estado. Eu fico pensando, a primeira reunião de ministério que eu fiz, eu proibi utilizar a palavra gasto para investimento em educação. Por que que eu empresto? Por que eu empresto 1 bilhão a um grande empresário e a investimento? E eu empresto 10 mil reais a um estudante, é gasto. Não tem investimento que traga retorno mais imediato do que o investimento na educação, porque significa, além de melhorar a vida do cidadão, significa investir na produtividade, significa investir na competitividade, significa investir na independência nesse mundo do conhecimento. Porque Argentina e Brasil serão muito maiores e muito mais ricos quando a gente estiver importando soja, mas exportando inteligência, importando conhecimento e importando coisas que signifiquem valor agregado. A elite brasileira era tão perversa, uma parte dela, obviamente, eu nunca generalizo, que em 1998 eles fizeram uma lei tirando da mão do Estado a responsabilidade pelo ensino técnico. Vocês sabem que no Brasil o ensino fundamental, o básico, é do município e do Estado. O ensino médio, que é o 2º grau, é do Estado. E da União é só ensino técnico profissional e o ensino universitário. E eles acabaram com as escolas técnicas a nível federal. Em 98, quando nós chegamos na presidência, nós revogamos a lei e eu vou dizer o que aconteceu. A primeira escola técnica no Brasil foi feita em 1908. 1908 foi feita a primeira. Em 100 anos, eles fizeram 140 escolas técnicas. Nós, em 12 anos, Dilma e eu, fizemos, em 12 anos, 455 escolas técnicas no nosso país, 3 vezes mais do que eles fizeram no século. Além disso, a presidenta Dilma criou um programa chamado Pronatec, de formação profissional, que já colocou nas escolas 8 milhões de jovens para aprender uma profissão. Este país, ele foi governado pela primeira vez com o exercício da democracia elevado às suas últimas consequências. Eu, possivelmente pela minha origem, pela minha militância política,
aí pelo fato de eu não saber de tudo,